A paz do Senhor Jesus. Me chamo Bianca e vim dividir o meu devocional com vocês sobre o tema da campanha Cura, Restauração e Propósito. A palavra principal fica em João 10:10, na onde diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e uma vida em plenitude. Deus, ele deseja que cada um de nós venha viver em plenitude. E o que é a plenitude? Plenitude, ela significa viver na totalidade da promessa de Deus. Significa a gente viver a abundância da presença de Deus, da graça e do caráter dele, especialmente do caráter de Cristo, vivendo em nós. Porque muitas das vezes a gente quer viver a plenitude, mas a gente não quer jogar as coisas mundanas fora. A gente quer dividir a casa com Deus, e Deus, ele não divide a casa com ninguém. Quando ele habita em nós, ele quer que a gente seja sem reserva, que a gente não fique reservando as nossas coisas, nossos eu, nossos gostos, os nossos sentimentos. Ele quer que a gente entregue tudo a ele. Em Colossenses 2:9 fala que só em Cristo, somente em Cristo, há a verdadeira plenitude de Deus. E em Gálatas 4:4 fala sobre o momento exato, cronometrado por Deus para a realização dos seus projetos sobre a nossa vida. Vou dar uma lida em Gálatas. Gálatas 4:4. Vou procurar aqui. Gálatas 4:4. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Aqui, esse versículo, ele nos mostra o quê? Que para todas as coisas na vida há um tempo determinado. Como fala ali em Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas. E não significa só algo que a gente queira material, porque o ser humano, ele deseja algo material, ele deseja viver bem, ele deseja construir sua casa, construir os teus projetos, que seja um projeto bom, um projeto admirável. O ser humano, isso é da natureza do ser humano. O ser humano, ele se sente confortável em viver isso. E Deus, ele fala que pra gente viver a plenitude é somente em Deus. E aqui fala sobre um tempo determinado para a plenitude ela acontecer. E esse tempo determinado, ele vem quando a gente está alinhado com a promessa de Deus. E para aquele tempo chegar até nós, a gente tem que andar em alinhamento com Deus. Coisa que, às vezes, para os nossos olhos humanos se torna difícil, mas para Deus, nada é impossível. Todas as coisas estão nas mãos dele. Tudo ele fez, tudo ele faz novo a cada dia. E a gente precisa se firmar mais em Cristo. Firmar mais a nossa esperança nele. Eu vejo muitas pessoas preocupadas, e Deus me mostra. Muitas pessoas preocupadas com coisas terrenas. E eu digo isso com todas as letras, enquanto o nosso coração estiver preocupado com as coisas terrenas, é impossível que a plenitude do Senhor ela aconteça sobre as nossas vidas. Porque há um alinhamento do nosso coração com o coração de Deus. Tem que estar alinhado o desejo de Deus dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. E para isso a gente precisa fazer como Abraão, muitas das vezes, largar tudo e ir atrás da promessa, sem saber para onde vai, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. A própria palavra de Deus fala que para a gente não se preocupar. Acho que em Mateus vai falar. Para a gente não se preocupar com o que a gente deve falar, ou com a gente deve deixar de falar, porque no momento exato, o próprio Senhor vai colocar as palavras sobre a nossa boca, para que a gente não venha se preocupar nem com aquilo que a gente deve falar. Em Mateus 10, no versículo... Deixa eu ver aqui. Vou ler o versículo 6. Não, vou ler o versículo 5. Mateus 10:5. Assim, a esses 12 homens enviou Jesus com a seguinte recomendação: não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos.
Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida em que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está ao vosso alcance. O reino dos céus está ao alcance de cada um de nós. Cada um de nós que somos a ovelha do aprisco do Senhor. Nós somos a ovelha que vai falar lá. Em João 10 vai falar que Deus ele veio para unir o povo. Unir o povo para que o povo venha entrar nos céus. Mas para isso a gente precisa dar espaço, liberar espaço para que o Senhor ele venha reinar a tua plenitude sobre o nosso coração, reinar a plenitude dele sobre a nossa mente, para que a gente venha viver o propósito dele e não o nosso. O nosso propósito, eu digo, o propósito da nossa natureza humana. Ele não condiz, ele não satisfaz o espírito. À medida em que seguirdes, pregai essa mensagem: o reino dos céus está ao vosso alcance, está ao alcance de cada um de nós. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios, e graciosamente recebeste, graciosamente dai. Não vos provei de ouro, nem de prata, e nem de cobre em vossos centuriões. Não leveis sacolas de viagem, nem túnica a mais, segundo um par de sandálias ou um cajado, pois digno é o trabalhador do teu sustento. Essa mensagem ela é tão profunda, e ela fala para a gente não se preocupar com nada. Tem outra passagem na Bíblia que diz para que a gente não venha se preocupar, porque Deus ele provê até para as aves no céu, quem dirá para o ser humano. E acho que em Mateus também vai falar que nós, sendo ser humanos maus, sabe, dar bons presentes aos nossos filhos, quem dirá Deus que está nos céus. Ele não é bom para dar um presente bom aos filhos dele? Deus, ele quer nos presentear. E ele nos presenteia a cada dia, a cada momento que a gente abre os nossos olhos, ele está nos presenteando com uma nova oportunidade de agradecer a ele, de engrandecer, de glorificar o nome dele. Cada momento em que ele dá para a gente para estar olhando, observando, meditando as coisas, o tempo. A palavra de Deus também vai falar sobre o tempo, para meditar o tempo, para a gente ver qual é a vinda do Senhor, para que a gente não seja pego de surpresa. Deus, ele está esperando que a gente venha nos alinhar com ele, para que ele possa nos buscar. Ele não se agrada de uma alma que fique presa na terra, ele não se agrada de uma alma que vive na morte. A morte que eu digo é espiritual. Quando a gente está em uma morte espiritual, a gente pode até estar achando que estamos vivendo alguma plenitude da parte do Senhor em terra. Mas quando a gente não está com o coração focado na presença de Deus, é impossível. É impossível viver a totalidade da promessa de Deus, a totalidade da plenitude que Ele tem para cada um de nós. Nós somos mulheres de Deus, mulheres de oração, mulheres que dobram os nossos joelhos. Muitas vezes a gente entrega pessoas que a gente nunca viu, a maioria das vezes, que a gente nunca viu. A gente não sabe o que aquela pessoa está passando, não sabe, mas o nosso coração, ele tem algo da parte do Senhor, que é o amor pelas almas, o amor pelas pessoas, o entendimento de que as pessoas, quando elas fazem alguma maldade, elas não têm noção de onde os pés dela, elas estão encaminhando os pés dela. E a palavra de Deus vai falar que os pés, quando lá em Provérbios 7, que muitas das vezes a gente olha e a gente acha que é bom o caminho para nós. Mas quando a gente vai ver, os nossos pés estão encaminhados para o inferno. Estão sendo encaminhados para o inferno. Aos olhos do ser humano, as coisas podem estar perfeitas. Mas se as atitudes dentro do coração, a atitude no caráter, a atitude quando está em silêncio, quando está no secreto, não condiz com aquilo que é bíblico, não condiz com a natureza do Pai, a gente vai estar encaminhando nossos pés para o inferno. Eu falo e repito para aonde eu vou, aonde a maioria das vezes que eu tenho a oportunidade, eu falo e repito. E falo com as minhas irmãs que é muito fácil a gente vestir uma roupa de crente, a gente entrar dentro do tabernáculo, dentro da casa do Senhor, a gente louvar ao Senhor ali, a gente se emocionar. Muitas pessoas se emocionam com as músicas, com os louvores. E o difícil é você mostrar cristão na hora da guerra, na hora da batalha, na hora da luta, na hora que você tá sozinho ali, que a sua natureza
humana, a sua natureza terrena vai fazer com que você pense algo que não agrada a Deus. Ali, os olhos do Senhor, aonde Ele observa o profundo de cada coração, os olhos dele estão ali observando a nossa atitude. Qual vai ser a nossa atitude? De entregar a nossa vida, os nossos pensamentos à mão de Satanás, os prazeres do mundo, ou pedir misericórdia a Ele e pedir para que Ele nos alinhe à presença dEle. Deus, Ele vê a gente no secreto. E quando Ele vê a gente no secreto, fazendo o que está em secreto, Ele nos honra. E não porque a gente merece honra, mas porque o nome dEle, é pelo nome dEle que tem que ser glorificado. Em Ezequiel vai falar que Deus ele não faz as coisas por causa da gente, mas Ele faz por causa do nome dEle. Porque Ele não deixa cair por terra a promessa que Ele fez. A palavra que Ele dá, porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa de algo que promete a alguém. Mas para que essa promessa venha a acontecer sobre a minha vida, sobre a vida das minhas irmãs, sobre a vida de qualquer pessoa, a gente tem que alinhar os nossos passos com a vontade de Deus. Mesmo que doa, mesmo que haja renúncia, porque vai haver renúncia, vai doer, não é um mar de rosas. Seguir a Cristo é negar e, como diz o apóstolo Paulo, esmurrar o nosso próprio corpo cada dia para que a plenitude de Deus ela venha a se manifestar sobre a nossa vida. É preciso esmurrar as nossas vontades, é preciso esmurrar os nossos sentimentos, é preciso esmurrar o nosso querer terreno, para que a gente alcance a verdadeira plenitude de Deus, para que a glória dele resplandeça sobre a nossa vida. Eu falo isso por mim, eu falo isso pelas minhas irmãs, e eu falo isso pelo povo de Deus. Nós precisamos que a vontade de Deus ela se manifeste, porque a natureza clama para que a plenitude do Senhor Jesus venha resplandecer sobre a nossa vida. E isso é bíblico. Não lembro onde está agora, mas se as irmãs quiserem pesquisar, pesquisa. Que a natureza ela clama e geme pela manifestação dos filhos de Deus. E a manifestação dos filhos de Deus só acontece com a plenitude do Senhor Jesus. Porque muitos falsos profetas vão vir. Mas a própria natureza, ela reconhece e ela sabe quem são os verdadeiros filhos de Deus. Porque ela clama e geme para que a gente venha ser exposto à luz das a gente venha a ser exposto às trevas, para que as trevas elas batam em retirada da nossa vida. Deus ele tem pressa para que a gente venha se alinhar, porque quanto mais rápido a gente se alinhar, isso é um fato, mais rápido ele vai vir nos buscar. E nós podemos ver que as coisas que estão acontecendo pelo mundo é algo de ser observado, como eu falei aqui sobre Jeremias, que vai falar para observar o tempo. Porque até as andorinhas, até as aves, elas sabem. Elas observam o tempo e elas sabem. Em Mateus 5 também vai falar que o povo de Deus, eles precisam observar. Observa o que está acontecendo e sabereis que a vinda do Senhor é próxima. E a gente não pode ficar cogitando em dois pensamentos. A gente não pode ficar em duas personalidades, 3, 4 personalidades, porque eu vejo muitas pessoas que se dizem cristãs dentro da igreja, mas quando elas colocam o pé para fora, a conduta dela é totalmente diferente. E eu digo com todas as letras que as portas dos céus vão estar fechadas para essas pessoas. Em João 10 vai falar que aquele que pega o atalho, eles não vão entrar pelo reino dos céus, eles não vão entrar pelo aprisco das ovelhas. Só vai entrar aqueles que estiver no meio do rebanho do Senhor Jesus. Eu quero orar em nome do Senhor Jesus pela vida de cada uma. E eu quero ler só mais um versículo aqui, que fica em Efésios 5:18, que diz: Não vos embriagueis com o vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos ser cheios do Espírito Santo. Ou seja, viver a plenitude do Senhor. Não se embriagar com o vinho, que leva à devassidão. O que é a devassidão? Devassidão é uma conduta sem freio, é viver imoralidade, é viver em deboche, é viver em festas e em atos descontrolados de corrupção moral, de corrupção social, é viver sem regras, é ter comportamentos vulgar e desagradando a vontade do Senhor e desagradando
até leis. Pessoas que buscam por prazeres imediatos, ignorando a consequência de valores morais, de valores pessoais e de valores celestiais. E Deus, ele não se agrada disso, que a gente venha viver uma vida sem freio. Para viver uma vida com Cristo é viver uma vida regrada de compreensão de que nós não somos nada sem Ele, de que cada dia que nós acordamos é porque Ele nos sustenta, é porque Ele nos dá o prazer, né? Ele nos dá o presente de viver mais um dia. E Deus, ele quer que a gente venha glorificar o nome dele, que a gente venha ser mais gratos a ele a cada dia. Eu quero orar em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu apresento a Ti, Senhor, essa palavra, meu Pai, essa promessa, Senhor, de viver na Tua plenitude. Apresento o nosso coração, apresento a nossa mente, Senhor. Apresento a Ti, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, para que o inimigo que veio para roubar, matar e destruir, Senhor, não roube essa palavra do nosso coração, Senhor. Não destrua os Teus projetos sobre a nossa vida, meu Pai. E não aniquile, Senhor, o que o Senhor tem para a nossa vida, meu Pai. Mas que eu peço em nome de Jesus, que todos os planos de Satanás contra a gente venham cair por terra, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Que eu, meu Pai, a minha família, Senhor, venha viver a totalidade da Sua promessa, Senhor. Que a gente venha viver a Tua plenitude, Senhor. Que a gente venha viver em abundância, meu Pai, com a Tua presença, Senhor, e com a Tua graça, meu Pai. Que cada um de nós, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que cada um de nós, meu Pai, cada um de mim, Senhor, cada um da minha família, Senhor, que me representa, Pai. Que cada uma das minhas irmãs, Senhor, cada um de nós venha viver com o Teu caráter, meu Pai, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Que no secreto, meu Pai, do nosso coração, o Senhor venha trazer a Tua promessa à existência, Senhor. Nos despertando para um novo, meu Pai. Nos despertando para a Tua vontade, Senhor. Nos despertando para levar a Tua palavra, Senhor. Para levar a Tua promessa, Senhor. Que aonde a gente colocar as mãos, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que a Tua presença, Senhor, ela venha se manifestar, meu Pai. A Tua presença de cura, de restauração. Que as pessoas que têm algo oculto dentro delas, meu Pai, venha ser manifesto, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, pela Tua presença, pela Tua glória e pela Tua luz, Senhor. Que todo o mal, meu Pai, ele venha ser manifesto, meu Pai, manifesto com a Tua luz, Senhor, em nome de Jesus. Pai amado e Deus querido, apresento a Ti, Senhor, essa palavra, apresento o meu devocional, Senhor, apresento o meu dia a Ti, Senhor, o dia de cada uma das minhas irmãs, Senhor. Apresento a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso coração, a nossa mente. Eu peço em nome de Jesus que a gente venha a entender, Senhor. Entender, meu Pai, que é impossível viver a totalidade da promessa sem a Tua presença. É impossível a gente viver a cada dia, Senhor, sem que o Senhor venha nos conduzir, meu Pai. É impossível a gente ser feliz e a gente alcançar, meu Deus, o Teu reino, Senhor. Que a gente venha a se esforçar a cada dia, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, para tomar o reino às mãos, Senhor. Que a gente venha, em nome de Jesus, limpar nossa mente, limpar o nosso coração, limpar as nossas vestes, Senhor. Que a gente venha nos observar, Senhor, segundo o olhar do próximo, meu Pai, para que a gente possa saber, meu Deus, naquilo que a gente deve melhorar, aquilo que a gente deve deixar de lado, Pai. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a viver da forma que agrada o Teu coração, Senhor. Nos ensina a falar as palavras, meu Pai, que agrada os Teus ouvidos, Senhor. Nos ensina, Senhor, a caminhar aonde o Senhor deseja que a gente caminhe, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu apresento a Ti a minha vida, Senhor. Apresento a Ti a minha família, Senhor. Apresento a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, os meus familiares, meu Pai. Apresento a Ti as minhas irmãs em oração, Senhor. Apresento a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, o Teu rebanho, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, que a gente seja guardado por Ti, Senhor. Que a gente seja guiado pela Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, limpa os nossos ouvidos, Senhor. Para que a gente não venha ouvir conselhos que não provêm de Ti, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor. Nos dê discernimento, meu Pai. E nos leva além, Senhor.
além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, meu Deus. Nos leva além, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e glorifica, Pai, o Teu nome através da nossa vida, Senhor, e através do Teu ministério, Senhor, nas nossas vidas, meu Pai. Manifesta, Senhor, do Teu querer, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. A Ti eu agradeço e eu entrego a minha oração, Senhor, entrego o meu dia, entrego o meu devocional, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Amém.